Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero voltar com você em uma reflexão. Você que já é da IBV, você que não é, vai ser novo. Mas para você que é da IBV, eu quero voltar com você numa reflexão lá em Isaías capítulo 6. Por que eu estou voltando nela? Não por conta necessariamente que eu fiz um devocional no texto de Isaías, mas eu tenho lido um livro, esse livro aqui, ó. Discipulado começa com contemplação e ele tem falado muito sobre algo que a gente falou, por exemplo, no Retiro. Para quem é da igreja vai lembrar aí que nós falamos sobre esse texto. E esse texto diz o seguinte, preste atenção, se você nunca ouviu essa reflexão, pense sobre. Se você já ouviu, vale o aprofundamento da reflexão nesse conceito sobre contemplação. Olha só o que diz Isaías capítulo 6, no verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Eu não vou ler todo o restante dos versos, mas eu te convido a fazer isso aí na sua casa. E você vai ver que Isaías começa a descrever o que ele viu, e os anjos que estavam voando, e os umbrais da porta mexendo, e então todo o desfecho da história onde ele cai em si do pecado, do pecador que ele é, e também, depois de ser tocado pelo anjo de Deus, transformando a impureza dos lábios dele, se colocando então à disposição em ser um missionário, alguém que vai responder e vai anunciar ao mundo da beleza do que viu. Por que eu estou voltando nesse tema? Esse livro me levou a uma reflexão, uma sistematização de algo que a gente já vem falando, né? Me organizou um pouco a cabeça, de que a nossa vida espiritual precisa partir de uma contemplação. Ou seja, a sua vida com Deus. E aí quando eu digo a sua vida com Deus, eu digo tudo que você imaginar que você vive diante de Deus, que deveria ser tudo. Ela deve partir de uma contemplação. Isso quer dizer o quê? Que o seu louvor deveria ser um louvor de alguém que contemplou algo e então louva. Que o seu perdão deveria ser um perdão de um coração ou de uma mente ou de um indivíduo que contemplou Deus e o perdão dele e então perdoa. Que qualquer coisa que você fizesse deveria partir da contemplação e não somente do saber o que é certo a ser feito. A contemplação é a base que de fato pode gerar transformação na nossa vida e na vida das pessoas. Então, quando falamos de evangelizar ou quando falamos sobre pregar do evangelho, nós estamos talvez falando na essência de levar pessoas a contemplarem por obra do Espírito Santo, por palavras, ações, teatros, músicas, mas verem o Senhor. Contemplarem, enxergarem. Meus irmãos, isso é o que pode nos transformar. Esse livro conta uma história, e eu quero já finalizar essa reflexão com você, te citando aqui uma história que o livro conta, de um jovem, por exemplo, de 14, 15 anos, em que os pais, os professores, o pastor, a tia, a avó, tá todo mundo falando para esse menino, sai de casa, sai desse computador, vai ter uma vida social, rapaz, se cuida, escova o dente, arruma o seu quarto, cara, você precisa se cuidar melhor, se vestir melhor. E esse jovem nunca muda, esse adolescente nunca muda, e tem anos, e tá sendo falado que é certo, e ele sabe que aquilo que ele tá ouvindo é o certo. Mas ele não muda. Até que um belo dia, a história aqui que o Samuel Whitfield conta pra gente no livro, é que um dia esse menino olha pra uma menina na escola e fica fascinado. E aí agora ele começa a mudar o comportamento, ele começa a mudar a roupa, ele começa a mudar seus hábitos, e tudo aquilo que ele vinha ouvindo há muitos anos, agora ele é transformado. E agora, no dia seguinte, ele acorda, tá escovando os dentes, e tá se vestindo melhor, e tá indo se socializar. O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu com esse menino foi que ele ficou fascinado por algo, no caso ali, na história, uma menina. Da mesma forma, eu creio que quando nós olhamos para Cristo e somos fascinados por Cristo, nós seremos também transformados em questões que nós já sabemos, mas que muitas das vezes não nos posicionamos ou então não mudamos. Inclusive a sua transformação então passa por um processo de contemplar e contemplando se fascinar e fascinando responder ao amado das nossas almas. Que Deus te direcione no caminho para olhar para Ele e se fascinar com Ele e que o Espírito Santo faça na sua vida a obra de transformação. Deus te abençoe.